Olá amigos, na aula de hoje vamos falar sobre o braço de força do quadríceps em cadeia fechada e em cadeia aberta. Então vamos observar aqui entre 90 até 45 graus em cadeia aberta. Eu tenho o máximo braço de força do quadríceps, entre 45 até 5 eu vou tendo uma redução do braço de força. Então entre 30 a 5, um ponto de maior desvantagem mecânica, como já vimos anteriormente, e entre 90 até 45, o ponto de maior vantagem mecânica, principalmente entre 60, 45 e 30. Já em cadeia fechada, o ponto de maior vantagem mecânica vai ser entre 45 a 0, e maior desvantagem mecânica entre 45 até 90 graus. Conforme eu vou agachando, vai aumentando o braço de força em conjunto com o aumento do braço de resistência. Conforme eu vou estendendo, vai diminuindo o braço de resistência e vai também diminuindo o braço de força. Nesse gráfico vai resumir tudo o que foi dito. Entre 0 até 45 é o ponto de maior vantagem mecânica para o quadríceps em cadeia fechada. E entre 45 até 90 o ponto de maior desvantagem mecânica. Em cadeia aberta temos o ponto de 0 até 45, o ponto de maior desvantagem mecânica, e entre 45 a 90 o ponto de maior vantagem mecânica. Então, em cadeia aberta entre 90 até 45 e cadeia fechada entre 0 a 45. Desvantagem mecânica em cadeia aberta entre 45 a 0 e desvantagem mecânica em cadeia fechada entre 45 a 90. Esse ponto temos que observar, vamos ver no próximo slide, que vai mostrar claramente como devemos treinar esse em cadeia aberta, em cadeia fechada, para quem tem condromalácia patelar, para quem tem dor retropatelar ou para quem está vindo de uma reabilitação também do LCA. Então, como treinar com segurança para quem tem dor retropatelar em cadeia aberta e para quem está voltando de uma recuperação do LCA. Então, em cadeia aberta, vamos analisar esse esquema, tá? Então, vamos lá para cima, primeiro para a esquerda, em cima. Então, entre 30 a 0 é o ponto onde eu tenho maior tensão no LCA. Já vimos em aulas anteriores que eu faço um rolo, quando eu faço de 30 a 0, tem um movimento de parafusar, o vetor de LCA provoca uma força de lateralização. Entre 90 a 45, eu tenho menor tensão no LCA. Então, na fisioterapia, usa-se esse ângulo como um ângulo de proteção para o nosso LCA. No outro lado direito, entre 30 a 0, eu tenho uma maior pressão por unidade diária em movimento em cadeia aberta na cadeira extensora. Então, entre 30 a 0, eu tenho uma maior pressão por unidade diária na minha patela. E entre 90 até 45, eu também tenho uma maior força de reação patelofemoral. Então, o meu início deve ser lento e contínuo. Pela essa maior pressão por unidade diária, aqui entre 30 a 0, nós já vimos que não devemos fazer isometria em extensão completa, pois eu vou dar um autoestímulo para os OTG, eu vou ter uma diminuição da força muscular, vou ter uma menor participação no sistema ativo, o quadríceps, eu vou ter uma maior sobrecarga no sistema passivo, principalmente a cartilagem retropatelar. Então, nesse quadro geral, o que podemos entender? Para o LCA, 90 e 45. Não devo fazer em 30 a 0 para o LCA. E para a minha cartilagem patelar, para a minha patela, quem tem dor retropatelar, não deve usar a cadeira extensora. Por 30 a 0, a menor unidade diária, e entre 90 a 45 eu tenho uma maior força de reação patelofemoral.
Então a cadeia aberta, nesse caso, somente para quem está vindo de uma reabilitação de LCA 90-45. Mas, mesmo assim, não indico a cadeia aberta. Prefiro começar o trabalho em cadeia fechada. Então, como treinar com segurança para quem tem dor retropatelar em cadeia fechada? E para quem está voltando de uma recuperação do LCA? Agora, em cadeia fechada, vamos fazer a mesma análise. Então, entre 90-45 tem a maior força de reação patelofemoral. Mas, como foi falado em módulos anteriores, eu tenho menor estresse articular devido à sinergia muscular. Então, a sinergia entre glúteo, quadríceps, reto femoral e isquiotibiais, a melhor sinergia desses músculos vai diminuir meu estresse articular. Tá? Então, o agachamento é a flexão do quadril, né? Inclinação do tronco. Lembrando que o agachamento é uma sucessão ascendente de dorsiflexão do joelho, dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho, flexão do quadril e inclinação da coluna. Tá? Vamos olhar aqui a imagem. Ó. Tornozelo, joelho, quadril e coluna. Entre 45 a 20 graus, eu tenho menor força de reação patelofemoral. Então, primeiro ângulo que podemos trabalhar para quem tem dor retropatelar e para quem também está vindo de uma reabilitação do LCA é entre 45 a 20, pois entre 45 a 20 eu tenho a menor força de reação patelofemoral. Em 45 graus eu consigo estimular meu glúteo ao máximo de maneira efetiva, que a partir de 45 graus o glúteo já trabalha bem. Consigo estimular meu quadríceps, o meu sóleo e o meu adutor magno tranquilamente. Então entre 45 a 20 é um ângulo ótimo de proteção para quem tem dor retropatelar, para quem tem condromalácia patelar e para quem está vindo já da fisioterapia de uma recuperação de uma lesão de LCA. A carga no LCA é menor devido à compressão articular. Então, entre 45 a 20 e 90 a 45, eu tenho a menor sobrecarga no LCA devido a essa compressão. Lembra do poplito que faz a rotação e a compressão articular? Então, temos uma menor compressão temos a compressão articular que diminui a tensão no LCA. Então, cadeia fechada é bem segura. Só não vai ser segura se eu descer com o tronco muito reto e fizer uma translação anterior excessiva da minha tíbia. Aí sim eu vou ter um estresse sobre o meu LCA. Então, nós podemos trabalhar tranquilamente em cadeia fechada para quem tem dor retropatelar, condromalácia patelar e quem está vindo de lesão de LCA. Então, o ângulo que vamos iniciar é essa angulação entre 45 a 20 graus. Ok? Se nosso aluno tiver com padrão alterado de movimento muito grande, não conseguir fazer o agachamento entre 45 a 20 sem usar a máquina, fazendo agachamento livre, nós podemos colocá-lo numa máquina angular principalmente, ou linear se não tiver a máquina angular, pode ser o leg press linear. Eu posso trabalhar também entre 45 a 20 graus. Sabemos que muitos alunos, quando vêm treinar, vêm com muitas alterações posturais. Então, vem com encurtamento, alteração postural, e muitos não conseguem fazer um simples agachamento. Então, se colocarmos eles no agachamento, irão apresentar um padrão alterado e vai levar um estresse para o joelho. Então, para esses alunos que não conseguem fazer um agachamento de 20 até 45, nós podemos colocar eles em um leg press angular, principalmente. Se não tiver um angular, eu posso usar um leg press linear, ok? Então, aqui é um ângulo de proteção, tá? Para a patela e para o LCA.
preferencialmente utilizar a máquina angular, onde teremos maior ênfase para os extensores do quadril, que a máquina angular, para cada 1 grau de flexão e extensão de joelhos, teremos de 1,5 a 2 graus de flexão e extensão do meu quadril. Se, como já vimos, que entre 45 a 0 eu tenho a maior vantagem mecânica em cadeia fechada e em 45 a 90 eu tenho a maior desvantagem mecânica em cadeia fechada, para alunos avançados eu posso manipular a resistência no agachamento para que tenha sobrecarga entre 45 a 0, para que eu dê uma resistência externa entre 45 a 0 para alunos avançados. Então, como eu posso manipular a resistência no agachamento? Em alguns casos, eu posso diminuir a resistência do maior ponto, diminuir a resistência no ponto de maior braço de resistência e força de reação patelofemoral, 45 a 0, se eu quiser fazer essa manipulação, ou aumentar a resistência no ponto do menor braço de resistência de força muscular entre 45 a 0. Mas como iremos fazer isso? Por exemplo, eu tenho entre 45 a 0, aqui é o ponto de maior vantagem mecânica. Então, vantagem mecânica. Aqui é o ponto de desvantagem mecânica. Correto? Então, desse ponto para cá, eu uso a resistência elástica para causar uma tensão entre 45 a 0. Então, entre 45 a 0, eu vou dando uma resistência do elástico para eu ter tensão em toda a amplitude do movimento. Então, aqui eu tenho agora um ponto de desvantagem mecânica e aqui outro ponto de desvantagem mecânica. Então, eu consigo trabalhar em toda a amplitude do movimento. Então, eu vou trabalhar em 90 até 20 graus, utilizando bem o meu glúteo, utilizando bem o meu quadríceps, o meu sóleo e o meu adutor magno e demais adutores na inversão de ação. Então eu posso usar um elástico para oferecer resistência no ponto que seria mais fácil. Ou também eu posso fazer uso de correntes. Então, quando a corrente começa a se enrolar no chão, o exercício começa a ficar mais leve. E quando a corrente começa a sair do chão, o exercício fica mais pesado. E o peso destes vão somando ao peso da barra e anilha. Então, quando a corrente começa a se aproximar do solo, o exercício fica mais leve. Quando enrola no chão. Quando ela começa a sair do chão, o exercício fica o que? Mais pesado, mais leve, agora que ele desceu, e mais, olha a diferença, mais pesado quando subiu. Então eu vou trabalhando os músculos da coxa, do glúteo, da panturrilha, em toda a execução do movimento. Então eu tenho tensão em toda a execução do meu movimento. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima aula.